da justificação. O que é justificação? É nós nos tornarmos, aliás, Deus nos tornar justos, não porque nós somos bons, não porque nós fizemos algo especial, pelo contrário, porque Jesus é perfeito, o Filho dele é perfeito, e ele veio e tomou o meu lugar, tomou o seu lugar como pecador. E ele nos tornou justos. E ele nos torna justos. Torna quem justo? Todas as pessoas? Não, aqueles que se arrependem dos pecados pelos quais Jesus morreu e creem que Jesus tomou o seu lugar, o substituiu como Salvador pessoal. A Bíblia chama isso de justificação. Nós usamos a palavra salvação muito comumente, né? Você já é salvo, né? Você já foi salvo. Basicamente, você já foi justificado. Você é visto como justo diante de Deus pelo que Jesus já fez por você. Então é isso. Bênçãos da justificação. E nós estamos, irmãos, em Romanos, capítulo 5. Se a igreja abrir lá, Romanos 5, nós falamos de várias dessas bênçãos nos primeiros versículos, em Romanos, do capítulo 5 de Romanos. E hoje nós vamos falar de uma outra bênção, que é a certeza do amor de Deus. Certeza do amor de Deus. Por causa do tempo, eu não vou ler todos os textos que falamos anteriormente, mas os irmãos podem anotar para estudarem em casa e até mesmo ouvirem as pregações anteriores lá no canal do YouTube. Mas aqui fala da primeira bênção que nós já recebemos quando fomos justificados em Jesus Cristo, foi a paz com Deus. Antes estávamos em guerra com Deus. Todo ser humano, por sermos pecadores, estávamos em guerra com Deus, mas por causa da salvação de Jesus, temos a paz com Deus. E eu pergunto para você, você está em paz com Deus? O único jeito de estar em paz com Deus é ser justificado. Receber de Jesus a justificação, porque Ele morreu por mim, morreu por você, morreu pelos nossos pecados. Se você já creu em Jesus como Salvador, Deus tirou qualquer barreira, né? Nós temos a paz com Ele. Nós temos também acesso a essa graça. Nós somos salvos pela graça. Não foi por causa de obras nossas, foi pela graça de Deus. E essa graça que nos encaminhou à salvação é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém andando para agradar a Deus. Amém, irmão? Então nós temos acesso, nós temos uma entrada pela fé a essa graça. Então aquele que é justificado, ele tem acesso total, direto, ininterrupto a essa graça. E nós tanto carecemos todos os dias. Nós não só precisamos aceitar Jesus para ir para o céu um dia, mas nós precisamos aceitar Jesus para andarmos com Deus aqui. Amém, irmãos? O cristão não é um cristão de passaporte, que só tira o documento para partir daqui para lá. É um cristão de identidade, ou seja, ele precisa no dia a dia. Você precisa da graça de Deus. Então Jesus te dá esse acesso. A terceira bênção, nós já falamos, é o regozijo pela glória. Então nós temos hoje já a esperança verdadeira, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Basicamente a palavra é nos regozijamos, nos ficamos felizes, profundamente felizes pela expectativa da glória que vem. E ela vem, irmãos, não é se vem, ela virá. Nós ainda não estamos lá para onde Jesus foi nos preparar, para a morada, mas nós sabemos que está prometida e garantida. Então hoje aqui a gente pode se alegrar. Então essa é uma bênção também da salvação, irmãos. Você pode usufruir hoje dessa alegria, de algo que vai vir ainda. E também nós falamos que nós nos regozijamos nas tribulações também, nos gloriamos nas tribulações. Não somente, irmãos, nós vivemos e aproveitamos as bênçãos, mas até nos momentos difíceis nós podemos nos regozijar. Porque Deus usa os momentos difíceis para nos lapidar, para nos moldar, para nos preparar. A palavra de Deus diz que essa tribulação produz várias coisas: paciência, experiência e essa esperança de algo maravilhoso, de algo vindouro, que é, na verdade, a nossa vida eterna com Deus. E é aqui que a gente vai falar. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 5, se os irmãos podem ler comigo, nós vamos ler do 5 ao 8, todos juntos. Vamos fazer essa leitura? Romanos 5,
versículos 5 a 8. Leiamos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus nos relembra de que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E é muito triste ver que o amor não somente esfria, mas como nem existe, muitas vezes. Nem existiu para esfriar, mas nem existe. E por que de tanta falta de amor, irmãos? Nós vemos porque o mundo está longe de Deus. Deus é amor. E quando o mundo se distancia daquele que é amor, ele não vai experimentar nada mais, nada menos do que a falta do amor. Isso é um sintoma. Mas eu queria trazer uma palavra de esperança para você. Você nunca pode duvidar do amor de Deus. Nunca. Nunca. E a palavra de Deus vai falar, vez após vez, vai reforçar essa verdade eterna do amor de Deus. E nós vamos, por causa do tempo, não dá para esgotar tudo ou muito, mas a gente vai falar um pouco pelo menos, e vamos passando, para os irmãos serem encorajados. E isso aqui, irmãos, foi escrito para pessoas justificadas, pessoas que já receberam Jesus como Salvador. Então todas aqui são bênçãos que você e eu precisamos lembrar. Porque quando nós nos esquecemos, nós acabamos ficando igual ao mundo, desesperado, o mundo sem esperança, o mundo sem motivação. Mas aqui nós temos o reforço da verdade para aproveitarmos essas bênçãos já hoje. Então aqui começa dizendo, o versículo, a esperança não traz confusão. Aquela esperança que falamos da vida eterna, da vida com Deus, das bênçãos que Deus tem preparado. Essa esperança, irmãos, não traz confusão. Essa expectativa, essa esperança, ela não desaponta, ela não engana. Quando nós confiamos em Deus, confiamos no plano maravilhoso de Deus, que é Jesus Cristo, que veio por nós podemos confiar, temos certeza absoluta de tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa esperança, irmãos, é provada pelo amor de Deus para conosco. Como o texto diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Agora eu digo para você, como é esse amor de Deus por nós? Primeira característica, ele é derramado. Isso dá ideia, irmãos, que se é derramado é porque tem muito. É porque tem muito. Quando eu começo a encher um copo, se eu não prestar atenção, ficar olhando para outro lugar, você vai ver que aquela água vai transbordar, E só derrama porque já encheu. Então, irmãos, o amor de Deus aqui é descrito por Paulo como algo abundante, generoso, nunca seca. Nós falamos até agora, antes de entrar aqui na igreja, o irmão Ney falou que está ficando quente, que tem lugares no planeta que está secando, irmão Ney? Isso nunca vai acontecer com o amor de Deus. Nunca vai secar. Nunca. Porque a fonte desse amor é o próprio Deus, que é amor. Então não é possível isso acontecer. O amor de Deus por nós, irmãos, é derramado em nossos corações, a ponto de nos encharcar, E eu queria falar algumas coisas, dar algumas características do amor de Deus nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, primeiramente, que esse amor de Deus é um amor que Deus tem para com todas as pessoas, tá, irmãos? Não somente para os justificados, para os que já aceitaram Jesus. Ele tem por todo o ser humano. Esse texto, todo mundo, talvez, muitos sabem de cor. Eu peço que, se você sabe de cor, vamos falar alto comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, esse amor derramado, ele é recebido, ele pode ser recebido. E ele é recebido porque ele é derramado, ele é entregue por Deus. Por isso que ele pode ser recebido. O mundo é o alvo do amor de Deus.
Todas as pessoas, irmãos, que estão aí fora, que nunca ouviram falar de Jesus, elas são amadas por Deus. Deus não quer que eles se percam. Por isso que devemos pregar o Evangelho para eles também. Para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. A nossa missão não é salvar pessoas, mas pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Quem salva é Deus. Né? Eu não tenho poder de salvar ninguém aqui. Alguém tem poder de salvar alguém? Só Jesus tem. Ele já fez o que era necessário para salvar. A minha parte é, como salvo, pregar a salvação em Jesus. E pregando as pessoas perdidas, aí as pessoas vão entender que o amor que Deus tem é tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele fez o que fez, mandou o Filho dele. Para que quem crê no Filho dele tenha a vida eterna. Então, além de que o amor de Deus é pelo mundo, o amor de Deus é pelos salvos também, pelos que já foram justificados. Olha que texto grande aí, né? Mas vamos ler do 37 a 39, Romanos 8. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus já provou o amor dele através de Jesus. E aqueles que já receberam desse amor, crendo em Jesus como Salvador, que são justificados, aqui Paulo está encorajando os irmãos, que nada vai nos separar desse amor que já se tornou real na vida dessas pessoas. Nem você consegue fazer Deus parar de te amar. O que você pode fazer para Deus te amar menos? Fala para mim. Se nem principados, nem potestades, nem forças espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. Ou seja, Paulo está falando, não existe nada na face da terra, no mundo físico ou no mundo espiritual, nada que vai fazer Deus te amar menos. E por isso, irmãos, por causa desse amor, Jesus fez o que fez. E é por isso que somos justificados, você que já aceitou Jesus como Salvador. Isso não traz um pouquinho mais de esperança para a vida dos cristãos? Amém, irmão? Isso deixa esse mundo que tem dificuldade, tem às vezes falta de autoestima, porque não é amado, porque tem problemas familiares e tudo mais, mas Deus não deixa de nos amar, irmãos. O ser humano pode falhar em amar, mas Deus não. E é esse amor que nós estamos falando aqui. Esse amor é recebido, é amor pelo mundo, é amor pelos salvos, é um amor de Cristo pelo salvo. Agora tem esse outro texto aqui, irmãos. Leia comigo 14 e 15, 2 Coríntios 5. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. O que é constranger, irmãos? É nos colocar numa situação em que a gente não tem saída. Não tem saída. Qual que é a única resposta que você dá para um amor desse? Qual que é a única resposta cabível, equivalente a um amor desse? É você responder a esse amor com amor. Responder esse amor com fé. Responder esse amor com obediência. Se Jesus morreu por nós, por que não vamos ficar segurando a nossa vida com nossas forças? Para quê? Eu vou dar a vida para Ele também. Eu vou dar a vida pelo que Ele deu. Pelas pessoas. Isso, irmãos, traz a motivação que precisamos para vivermos a vida. Porque Jesus nos deu o exemplo. Jesus não é aquele que fala, eu quero que vocês façam e fica lá assistindo. E Ele não faz. Não, Ele nos dá o exemplo. Fala, sigam-me. É diferente. Ele morreu por nós para que nós morramos pelos nossos pecados e vivamos essa vida em que amamos a Deus e amamos ao próximo. Colocamos Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e nós em terceiro lugar. Então essa é a prioridade bíblica, prioridade
de alguém transformado, porque Cristo nos constrangeu a isso. Agora nós estamos falando também, não só esse amor recebido de Deus, mas o amor praticado por nós. E para a gente praticar, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter. Agora, esse amor que devemos ter para com o Senhor Jesus é algo que Deus requer de nós, mas você só pode amar quando você entende o que é amor. Quando você é amado, quando você experimenta esse amor. 1 Coríntios 16, 22, leiamos. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Então alguém fala, puxa, Maranata, é isso mesmo. Vem Senhor Jesus, né? Então, está aí a exortação. Seja maldito quem não ama o Senhor Jesus. Mas você ama do jeito que deveria? Será que eu amo do jeito que eu deveria? Mas como eu posso amar do jeito que eu deveria ao meu Senhor e Salvador Jesus? Primeiro eu tenho que ser amado por Ele, eu tenho que entender esse amor, receber esse amor. Por isso que eu falo, irmãos, você precisa estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus, para entender esse amor que não tem medida, para que você possa compartilhar desse amor. Não tem como você repartir algo que você não tem, algo que você não experimenta, não tem como você compartilhar. Então aqui os próximos textos vai nos encorajar a fazermos do jeito certo. 1 João 4, 19 e 20. Vamos ler. Os irmãos estão acompanhando bem. Vamos continuar assim. 1 João 4, 19 e 20. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Dá para perceber como o amor de Deus vai abrindo o nosso horizonte? Primeiro Ele nos amou. E nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então nós já temos o que precisamos. E agora que nós já podemos amar, porque Deus nos amou primeiro, nós devemos prestar atenção, porque não podemos falar, eu amo a Deus, mas eu odeio a quem está ao meu redor. Nós somos mentirosos quando assim o fazemos. O cristão, ele pode ser odiado, mas ele não deve odiar. Dá para perceber essa diferença? Porque se Deus nos amou sendo nós inimigos, imagina nós. Que direito temos nós de falarmos, eu não amo fulano porque ele é meu inimigo? Deus amou os seus inimigos, vamos chegar lá. Então nós devemos, então, com a graça de Deus, amar do jeito que nós somos amados. Fácil? De forma nenhuma. Possível? Totalmente. Se você depender de Deus. Se você estiver seguindo os passos de Jesus, primeiro sendo justificado e agora praticando a obediência. Gálatas 5:22, aqui é o texto que muitos já conhecem, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então aquele que é justificado e anda com Deus, ele vai demonstrar isso pelo amor. É o fruto do Espírito. E todas as demais características vão complementar esse amor. Então tudo isso para falar, irmãos, que Deus derramou esse amor aqui, que começa nele e deve ser praticado através de nós. Deus já fez isso pelo Espírito Santo. Né? Nós já lemos essa parte. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, a origem é divina. Ninguém consegue fabricar esse amor. Aquelas musiquinhas românticas que os jovens namorados tocam, né? Eu tocava. Hoje em dia nem existe mais, né? Muita perversão, né? Mas lembra, tinha naquela época umas musiquinhas mais românticas, na época em que se eram românticos, né? Até aquele amorzinho efêmero, aquela passa, né? Mas deve ser cultivado, o amor verdadeiro deve ser cultivado. Esse amor aqui, irmãos, ele perdura porque ele começa em Deus e continua em Deus. O Espírito Santo colocou isso nos nossos corações. E agora vai falar um pouquinho mais de como que esse amor foi provado. Este amor, ele foi dado pelo Espírito por nós, para nós. E quando foi? Esse amor é outra característica, além de ser derramado, ele é imerecido. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Deus derramou para nós quando nós não merecíamos. E nós nunca merecemos. Nunca merecemos. Diz a palavra de Deus aqui, né? Que éramos fracos. Nós éramos moralmente fracos, irmãos. Não tínhamos força nenhuma. Na verdade, a Bíblia fala que éramos mortos, estávamos mortos. Cristo, Jesus, Ele morreu por nós. E Ele fez isso provando o amor dEle. Morrendo pelos ímpios. Quem são os ímpios? Todos. Todos. A Bíblia fala que todos são pecadores e carecem da graça, da glória de Deus. Nós, irmãos, não podemos alcançar ou conquistar o amor de Deus por nosso esforço pessoal, por nossos méritos, porque não existe, é inexistente. Ímpio é uma pessoa não piedosa, uma pessoa que não busca a Deus, que não tem bondade e que não merece. Não merece. Mas Deus nos ama não por causa de nós, é por causa dele mesmo. O caráter dele é que nos faz ele nos amar. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então eu quero trazer esse lembrete, essa esperança para você, que o amor de Deus é assim. Ele é derramado, ele é imerecido, mas também o amor de Deus, ele é provado. É provado. Deus não fica naquelas palavras bonitas, naquele sentimentalismo. Ele fala: eu vou provar que eu te amo. É o amor em ação. É o amor que cria, que tem braços e pernas, que faz alguma coisa. E olha como Deus provou, versículo 8, irmãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Desse jeito aqui, irmãos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A humanidade, irmãos, tem muitas religiões. Mas se você pegar todas as religiões, você pode dividir em duas categorias, colocar em dois lados separados. Todas religiões que tentam alcançar a salvação, a justificação, podemos dizer assim, pelas obras, fazendo alguma coisa. Ah, não, Jesus veio e fez, mas o que eu tenho que fazer também? E tem a única, que é o que a Bíblia ensina, que é o único meio de chegar a Deus, é pela graça. Então, um pelas obras, outro pela graça. Ou seja, é pela obra de Jesus, é de graça para nós, mas custou a vida de Jesus. Essa aqui não é falada, porque o ser humano acha que precisa fazer alguma coisa para merecer o céu. Sabe quando nós vamos merecer o céu? Por forças pessoais? Nunca. Nossas obras são trapos de imundícia. Até as nossas intenções desagradam a Deus. E aí, o que vamos fazer então? Nós vamos, de joelhos dobrados aos pés da cruz, nos arrepender dos pecados e falar: Senhor, me perdoa. Eu recebo a obra perfeita de Jesus, que Ele disse, está consumado na cruz do Calvário. E eu recebo para mim. Jesus, me perdoa, me salva. O Senhor morreu por mim, me salva, seja o meu Salvador. Quando você faz isso, com a fé, confiando de fato em Jesus, a Bíblia fala que você se torna filho, não mais é criatura. Você é um filho de Deus. Como filho, você é amado por Deus. Este amor derramado, este amor imerecido, este amor provado. O ato supremo do amor de Deus veio a nós, irmãos, exatamente quando éramos os mais indesejáveis, quando éramos inimigos de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus fez isso justamente para provar e para falar: tá vendo? Não é por você, é para você. É porque eu te amo. Então, não tem nada que eu possa fazer que vai deixar Deus me amar menos. Por isso que quando você se entrega nas mãos desse Deus, que é amor, você pode viver para Ele todos os dias. Você pode amar os seus inimigos, porque Deus já fez isso. Você pode perdoar, você pode viver a vida cristã em paz com Deus. E procurar estar em paz com todas as pessoas, que da nossa parte devemos fazer. Não podemos obrigar as pessoas a serem nossas amigas, mas nós não devemos procurar ser inimigos de ninguém. Então, a pergunta final aqui, conclusão desse sermão, que Deus nos provou o seu amor por nós. Você já tem a paz com Deus? Ou você sente que tem uma guerra lá dentro?
Você tem acesso a essa graça? Você acha que precisa de uma outra pessoa para te levar até lá? É só Jesus que te leva. Você tem regozijo na glória? Você já vislumbra que aqui não é o seu lar, é depois? Momentos difíceis, quando nós perdemos algum querido, irmãos, isso dói. E é mais que natural isso, porque nós amamos. O amor nos faz sentir, custa para nós alguma coisa. Mas nós temos a esperança de que aquele que parte com Cristo, ele vai para um lugar melhor, que é o lugar que Jesus reservou, da presença de Deus, e nós vamos nos encontrar com eles um dia. Então, esta esperança da glória nos faz ficar felizes agora. E até nas tribulações nós somos felizes. Tudo isso porque somos justificados. E a certeza desse amor traz conforto, traz encorajamento, como nós falamos e ouvimos hoje à noite. Irmãos, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos nesse momento. E com seu coração voltado para Deus. Você falasse com Deus. Talvez você está aqui hoje à noite e você não é justificado. Você não é salvo. Deus conhece o seu coração. Eu não conheço. A minha parte é falar, é pregar. Mas você deve responder. Responder recebendo Jesus como Salvador ou continuar rejeitando Jesus como Salvador. Se você entende que é pecador e que os seus pecados te separam de Deus, e você olhar para o que Jesus fez por você, morrendo na cruz pelos seus pecados, e você não receber Jesus como Salvador, você está rejeitando Jesus. A Bíblia diz que você vai continuar em condenação. O meu desejo, o desejo de Deus, é que você não seja condenado, mas que você creia em Jesus como Salvador. Então aproveite esse momento agora. Agora é a hora. Se arrependa dos pecados. Fala para Deus, me perdoa, Senhor. Eu recebo Jesus como Salvador. Eu vou fazer uma oração aqui, lembrando que não é a minha oração que te salva. Jesus te salva. E você tem que ter a sua fé em Jesus. É a sua fé, não a minha, a sua. Então essa oração é uma ajuda para você falar com Deus. Se você precisa de ajuda, você ora mais ou menos nessas palavras. Para crer em Jesus como Salvador. Senhor, eu sei que sou pecador. Meus pecados me separam do Senhor. E eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu sei que Jesus, o teu único filho, morreu na cruz pelos meus pecados. Ele não merecia, mas ele morreu pelos meus pecados. E o Senhor enviou Jesus por me amar. Eu peço que Jesus seja o meu Salvador. Viva em meu coração e que eu viva para a glória dele. Me ajude a andar como teu filho. Me perdoe e me salve. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez uma oração mais ou menos nessa palavra, nesse sentido, para com Deus, com os olhos fechados ainda, eu queria pedir para você, se você poderia, simplesmente levanta a sua mão. Pastor, eu orei assim. Eu nunca tinha orado assim, mas eu orei assim. Amém. Amém. Eu tenho o prazer de conversar com você, se você tiver alguma dúvida, após o culto ou em qualquer outro momento. Não tenha receio de conversar. Estamos aqui para ajudá-lo. Agora, para aquele que já fez essa oração um dia, que já creu em Jesus como Salvador, você é justificado. Talvez você esqueceu do amor de Deus, desse amor que é derramado, que ele é imerecido, que ele é provado. Você quer agora falar com Deus, para Deus te ajudar a nunca esquecer desse amor, e você quer praticar esse amor até para com os seus inimigos, com aqueles que se consideram inimigos seus. Você precisa praticar, você precisa lembrar de agradecer, de experimentar esse amor dia a dia. Pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração com a palavra, com a pregação. Eu devo lembrar, ser grato e praticar esse amor. Levanta a mão. Se Deus assim tocou no seu coração. Se Deus assim falou, amém. 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 Oremos, Senhor, obrigado pela tua santa palavra.
Que Teu Espírito, ó Pai, venha mantê-la no coração e na mente daqueles que tomaram uma decisão, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que seja genuíno, daqueles que precisam lembrar, relembrar desse amor para praticar com os outros também. Ajude que a nossa marca nesse mundo, ó Pai, seja o amor. No mundo onde o amor de muitos esfriaria, que o amor dos Teus filhos, ó Pai, queime. Que o amor dos Teus filhos seja contagiante nesse mundo que está frio. Senhor Deus, ajude usando essa Tua igreja aqui, essa igreja local, e também todas as igrejas verdadeiras que proclamam a Tua palavra, Senhor Deus, a vivermos a Tua palavra. Ajude cada um nas lutas que passam, os corações que estão aqui em luto, como a irmã Dione, os parentes, o irmão Dácio. Nossa igreja, Pai, aqueles que estão com enfermidade, aqueles que estão com problemas, seja financeiros, seja emocionais, espirituais, problemas familiares, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer sabedoria, direção, mas que a honra e a glória seja sempre do Senhor. Nos leve de volta ao nosso lar, a Tua proteção, e proteja, Pai, nossa viagem também, indo lá para Peniel. Nos guarde de todo mal na estrada, dirigindo, e todos os motoristas ao redor também. Pedimos Tua bênção e agradecemos por esse momento em que exaltamos ao Senhor pelo Teu amor. O Senhor merece toda a honra e glória. Obrigado e amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar.